Então, a todos os amigos que nos acompanham, de Araraquara, de outras partes, a nossa gratidão, o nosso boa tarde, os nossos votos de momentos abençoados para todos nós, de reflexão, de aprofundamento nas lições de Jesus, o divino e inesquecível mestre de nossos corações. Mais uma vez, agradeço, na pessoa da querida Francisca, o convite que nos foi feito pelo Consolador, essa casa pela qual temos tanto carinho e que sempre nos acolhe tão bem, com tanta bondade e generosidade, seja presencialmente, seja também de maneira online. Seguimos nessas atividades, nessas possibilidades de encontro e de aprendizado em conjunto. Que o Mestre Divino abençoe e inspire a todos nós, nos ajude a abrir o nosso coração, a nossa mente, a fim de que recebamos as bênçãos que fluem indistintamente para todos nós, querendo transformar-nos, querendo encontrar um coração receptivo, a fim de que sejamos verdadeiramente novas criaturas em Cristo, como nos diria o nosso querido apóstolo Paulo. E é sobre ele, ou sobre uma fala dele, que nós vamos conversar esta tarde. Temos ultimamente feito aí uma jornada, né, pelas epístolas paulinas, temos trazido com frequência determinados trechos ou falas de Paulo em suas epístolas para a nossa reflexão, para que possamos perceber o quão ricas são essas fontes luminosas que encontramos no Evangelho. As epístolas de Paulo, naturalmente, os próprios evangelhos, os outros autores ali do Novo Testamento, mesmo do Antigo Testamento, quando aprofundamos o estudo, vamos sempre encontrando nas Escrituras, especialmente à luz do Espiritismo, um manancial inesgotável de consolo, de sabedoria, de reflexão, de inspiração, de força e resiliência para a nossa caminhada, inspirando-nos em exemplos como este, o do apóstolo Paulo, que soube, em meio a tantas tribulações, permanecer firme, permanecer fiel, cumprindo até o último suspiro, entregando a si mesmo o seu suor, o seu esforço, o seu coração pela causa do Cristo, até o derradeiro momento, cumprindo a sua tarefa, da qual foi incumbido pelo Mestre. A todos nós cabe também uma tarefa particular, específica na grande seara de Jesus. Como Emmanuel nos dirá, na introdução, no prefácio do livro Paulo Estevão, quem de nós estará sem o ministério do Senhor, um ministério do mais alto? A questão é compreendermos este ministério e nos colocarmos a serviço. E é isso que nós buscamos, aprendendo com os que nos antecederam. E por isso, vamos hoje refletir sobre uma trilogia luminosa que o apóstolo dos gentios nos propõe. Trilogia essa que certamente explica, ou é uma das explicações, para o sucesso que obteve no desempenho da sua tarefa. Não o sucesso do mundo, não os louros e aplausos do mundo. Mais tarde esses louros vieram, porque ainda hoje é reconhecido como grande exemplo cristão para todos nós. Mas os louros que ele almejava, os louros mais importantes que alcançou, não são visíveis exteriormente, não são aquilatáveis materialmente, tratam-se de louros espirituais, tratam-se de bênçãos e de luzes conscienciais, a duras penas conquistadas pelo labor na seara da Boa Nova. E boa parte, poderíamos dizer, do sucesso, portanto, nesta empreitada, estará baseada, essa parte, ou este sucesso estará baseado sobre este tripé, esta trilogia luminosa que o acompanhou ao longo de todos os passos, desde aquele momento da sua conversão às portas de Damasco, até o momento culminante em Roma, quando do seu martírio. Essa trilogia luminosa foi o facho condutor para os seus passos, foi a tocha luminosa que ele acendeu para conduzir também os passos de milhares de outras criaturas, de milhares e milhares de outros discípulos
que naquele tempo e mesmo depois, ao longo dos séculos, puderam se espelhar nele, nos seus passos, no seu caminhar e avançarem também. É essa trilogia sobre a qual então buscaremos refletir, meditar, vendo ou analisando o quanto já estarão estes elementos presentes na nossa vida, para que não nos falte recursos, não nos falte firmeza para o trabalho e as mudanças que se nos fazem necessárias, porque não é outro motivo de aqui estarmos, encarnados no presente tempo, nas atuais circunstâncias, conhecedores do Espiritismo, conhecedores do Evangelho, temos muito a realizar, não conforme os padrões do mundo, não almejando o sucesso do mundo apenas. Este pode até vir, mas será absolutamente algo de segundo plano, porque todo cristão almeja, em verdade, triunfar com Cristo, vencer o mundo e não no mundo, como nos disse o próprio Mestre. E para isso, recorremos então a uma de suas epístolas, como mencionamos no início, desta feita a sua epístola aos Romanos, aquela que é conhecida como uma das, se não a principal epístola do apóstolo Paulo, pelo menos é aquela mais rica ou mais ampla em termos de conteúdo, né, em termos de conceitos que ele trabalha, e é a primeira das epístolas, portanto, apresentada no Novo Testamento, né, das epístolas paulinas. E lá no capítulo 12, nos versículos 11 e 12 deste capítulo, nós vamos identificar algumas orientações interessantes, que serão aqui o nosso ponto de partida. O apóstolo Paulo dirá, e aqui me utilizo da tradução da Bíblia de Jerusalém. Conforme a tradução, os amigos que irão ler depois e analisar em suas casas poderão identificar ligeiras modificações no que diz respeito às palavras, mas isso é secundário. Sempre não nos cansamos, na verdade, de relembrar, né? Sempre é importante considerarmos isso, que essencialmente nós buscamos o espírito da letra. Então a forma, a aparência em si, acaba ficando num segundo plano, porque o que de fato nos importa e nos alcança, enquanto espíritos imortais em evolução, é o espírito da letra. Então no versículo 11 diz assim Paulo: sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, aqui nós temos uma descrição dele próprio, sem qualquer laivo aqui de vaidade da parte de Paulo, mas aqui ele apresenta um pouco do que foi, do que vinha sendo a sua vida até ali. No momento em que escreve a epístola aos Romanos, ele já estava ali na sua terceira viagem apostólica, se não estou enganado, ele já tinha muito tempo de atividade apostólica, talvez mais de 15 anos ou até 20 anos já de atividade, mais de 20 anos já de atividade apostólica desde a sua conversão. E ele, ao longo de todo o tempo, ao longo de toda a jornada até ali, basta ler um livro como Paulo Estevão para percebermos, sempre foi um espírito muito diligente. Isto é, sempre muito empenhado, sempre muito dedicado, não perdia tempo, sabia valorizar o tempo. Aliás, ele mesmo diria: aquele que faz caso do tempo, para o Senhor o faz. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Em outras palavras, aquele que se importa com o tempo é o que reconhece o seu valor e coloca este tempo, então, a serviço do Senhor, isto é, a serviço do bem, a serviço do progresso, a serviço da lei divina. Este é o espírito que verdadeiramente entendeu o valor, o patrimônio do tempo, em busca da eternidade. Não por acaso, na primeira obra de comentários do Novo Testamento, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel inicia a obra, logo no primeiro capítulo, com um comentário justamente a esta fala do apóstolo Paulo, destacando o valor do tempo. Ele, Emmanuel, que também, certa feita, é perguntado sobre como sabia tanto a respeito do Evangelho, certamente era um espírito muito atarefado, repleto de demandas,
E, no entanto, ele responde por meio do nosso querido Chico: aproveitando a bênção dos minutos, meu filho. É isso que nós precisamos compreender. Aproveitar a bênção dos minutos é dever que nos compete na medida em que nos tornamos conscientes da oportunidade da encarnação, da riqueza do Evangelho e do Espiritismo em nossas vidas. Não há tempo a ser perdido. Claro que existirão os momentos de lazer, de descontração, mas quanto tempo inútil, quantas vezes não ficamos a matar o tempo na expressão popular e acabamos sendo depois por ele envolvidos ou alcançados nos desenganos, nas desilusões, porque o tempo que é o benfeitor do trabalho é também o verdugo da inércia, dirá o nosso querido Emmanuel. Então, que a gente possa meditar sobre isso, e é o que o apóstolo está a nos dizer: sede diligentes. Então, empenhemos as nossas melhores forças, despertemos as potências do espírito que somos, potências imensas, potências vastas, tão bem descritas por Leon Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando lá na terceira parte ele trata das potências da alma. Que belas palavras, que bela descrição, a magnitude das forças que jazem aqui no espírito, aguardando serem despertas e colocadas a serviço. Quão magnífico não é podermos ver um espírito assim desperto e consciente, o quanto um coração verdadeiramente tocado e diligente no bem pode fazer, como um Francisco Cândido Xavier, como um apóstolo Paulo, que é esse exemplo de diligência, de realização, que é diferente de ansiedade, que é diferente de desespero, que é diferente de temeridade, é diligência. A diligência é movimentar as potências da alma com energia, com disciplina, com constância, mas também com a esperança, sabendo esperar, também com paciência, aguardando os devidos momentos, também com serenidade, sem se deixar afobar, sem deixar-se dominar pela ansiedade, ou mesmo pela presunção que nos leva à temeridade, à precipitação. Não. O diligente é o equilibrado, que não fica na posição ali de mornidão. Pelo contrário, ele tem calor, ele tem potência, né? Mas que também não se converte num incêndio. Então, ele encontra a justa temperatura de operação. É isso que o apóstolo está nos dizer. Sejamos diligentes, sem preguiça. Porque lembro-me aqui de uma historinha envolvendo o nosso querido Chico e o Emmanuel. Certa feita, o Chico passava por um momento mais desafiador, as provas se tornavam mais intensas, eram muitas as demandas, também as críticas e perseguições, e as dificuldades familiares, as dificuldades da vida material. Então, nesse dia, ele caminhava para a Fazenda Modelo, onde trabalhava, um pouco desanimado. Então, existia um bom trecho ali até chegar à Fazenda Modelo, e ele passava por uma região ali, né, da zona rural, quando o Emmanuel aparece, percebendo aquele estado de espírito em que ele se encontrava, de desânimo, e lhe aponta um lavrador que estava ali às margens da estrada, trabalhando na seara, com a sua enxada, preparando o solo. Emmanuel aponta aquele indivíduo e diz: percebes a enxada na mão dele? Ela não pergunta ao lavrador se ela vai atuar numa seara de feijões ou de batatas. Ela não indaga se vai se ferir nas pedras ou se vai tocar o solo. Enfim, ela não faz exigências. Nas mãos dele apenas procura servir. E então o Chico fica impressionado, né? Emmanuel explica: somos convidados a ser, Chico, as enxadas na mão de Jesus, prestimosas, bem dispostas, instrumentos com os quais o Senhor possa contar. É essa diligência que precisamos ter, né? A diligência que um Ananias tinha, Jesus, ao chamá-lo ao trabalho, ele responde apenas: eis-me aqui, Senhor. Então, Emmanuel fala que nós somos convidados a ser as enxadas nas mãos do divino lavrador da terra, Jesus, o jardineiro sublime. E o Chico, então, fica impressionado, né? Cai em si, reflete, renova as disposições do seu sentimento, do seu pensamento e diz: é verdade, o desânimo é um grande mal mesmo.
E o Emmanuel, então, conclui a lição dizendo, sim, e a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Assim também o espírito, que foge à glória do trabalho, caindo na tragédia da ferrugem, da preguiça, melhor dizendo, acaba entrando num estado psíquico de profundo tédio, de profundo abatimento, desalento. Mesmo sem fazer muita coisa, estará o espírito mentalmente cansado, porque naquele estado amornecido, naquele estado ali, né, envolvido por aquela teia densa de preguiça, de inércia, na qual nós vamos nos afundando ou entrelaçando se não estamos vigilantes. E aí não há ânimo para nada, não há força, não há disposição. E é difícil sair desses estados psíquicos. Daí a importância do movimento, para que, como a enxada, não venhamos a cair na tragédia da ferrugem, evitando a todo custo a preguiça, tendo os momentos de reflexão, tendo os momentos de justo descanso, os momentos de lazer que fazem parte da vida, a contemplação, né, o contato com a natureza, com o belo, mas sempre trabalhando, nos movimentando, porque é isso que nos garante saúde espiritual. Como nos dirá Eurípides Barçanufo, serviço no bem é condição de saúde eterna. É esse o movimento que precisamos ter. Então, sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então é preciso que em nossa alma exista esse fervor, a paixão, no bom sentido. Porque quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, nas questões 907, 908, quando Kardec e os espíritos tratam ali das paixões e da vontade, nós percebemos que as paixões em si mesmas, substancialmente, não são más em essência. O problema é o excesso. O problema é quando a criatura deixa-se governar por essas forças sem controle, sem que estejam ali orientadas pela gerência esclarecida e vigilante da mente, como define Emmanuel, que é a vontade. Então, os espíritos usam o símbolo de um corcel. As paixões são um corcel. É a força, é a potência, né? Existe até uma unidade de potência que é medida em cavalos. Então, é o símbolo da potência. As paixões são forças da alma, mas que sem controle tornam-se destruidoras, devastadoras, assim como as forças da natureza. A água é um elemento bendito. No entanto, a água fora de controle pode ser destruidora. A gente vê no período das enchentes, ou quando se rompe uma barragem. O fogo também é um elemento abençoado. Que seria do progresso humano sem o fogo? Desde os mais remotos tempos, quando o fogo foi descoberto, né, se tornando ali um instrumento de proteção e etc., até os nossos tempos odiernos, até os nossos tempos atuais. O que seria da indústria sem o fogo, sem as forjas, sem as caldeiras? Então, o fogo é um elemento abençoado, no entanto, fora de controle. Basta lembrarmos das épocas de incêndio, né? Sejam os incêndios nas matas, seja um incêndio que acontece na cidade. Então, fogo pode ser também muito perigoso. As forças da natureza como um todo, quando bem orientadas, quando trabalhadas ali dentro de limites adequados, são extremamente úteis. São o que move o mundo. Mas, fora dos limites, isso pode se tornar devastador. Assim também essas forças da natureza humana, as paixões, fora de controle, fora da tutela da vontade, que deve ser aí esse cavaleiro, né, a governar o corcel, elas nos levam a abismos, a quedas morais, a tremendas desilusões, desajustes, desequilíbrios, resgates e expiações dolorosos. Mas sob controle da disciplina e da vontade, canalizadas para o bem, para a realização e o progresso do espírito, são a força motriz do ser. Por isso, Kardec, no comentário, chega a dizer a essas questões, né, que as paixões decuplicam a força do espírito. E Paulo é um exemplo disso.
As mesmas paixões que o levaram a excessos no campo das perseguições, do fanatismo religioso, uma vez orientadas pela firmeza de vontade e disciplina que ele tinha, e agora pelo amor que chegava em acréscimo, esclarecendo a sua consciência, né? Na medida em que ele foi superando a vaidade, o orgulho, à luz do Evangelho do Cristo, toda aquela força que chegou a ser usada para destruir, perseguir e ferir, foi colocada a serviço da edificação, do consolo, da instrução espiritual, libertando um sem número de consciências e de corações. Então é esse fervor que precisamos ter, né? Como diz lá no livro de Apocalipse também, João Evangelista, atuando ali como médium do Mestre Divino, Jesus dirá que não podemos ser nós mornos. É preciso tenhamos resolução, sim, sim, não, não, firmeza de propósitos, sem que isso se converta em dureza, sem que isso se converta em intransigência, sem que isso se converta numa inflexibilidade tal que comprometa a tarefa. Mas é preciso ter firmeza, é preciso ter resolução. É isso que Paulo está dizendo, para que possamos de fato ser utilizados pelo alto, servindo ao Senhor. Então é preciso que esse fervor do Espírito esteja a serviço do Senhor. Porque esse fervor a serviço do eu mesmo, a serviço dos interesses mesquinhos e do egoísmo, é o que tem causado as nossas aflições multisseculares, as nossas dores superlativas. O fervor, as potências do Espírito a serviço das vaidades, a serviço da cobiça, a serviço do crime, né, a serviço do ódio, a serviço do egoísmo. Aí sim nascem as dores e chagas humanas. Mas quando isso está a serviço do Senhor, aí nós vemos esses exemplos que é até difícil conceber como um espírito pode realizar tanto em tão pouco tempo. Quando nos lembramos de um Paulo da vida, quando nos lembramos de uma Madre Teresa, quando nos lembramos de um Eurípides Barçanufo, quando nos lembramos de um Chico Xavier e outros tantos que poderíamos mencionar, espíritos que numa encarnação tanto realizaram, apesar de empeços e obstáculos mil, encontravam sempre uma força renovada que vinha não se sabe de onde, na verdade se sabe, das profundezas da alma conectada a Deus e ao Cristo, mas para quem olha de fora parece um mistério, né? De onde vem tanta firmeza, resiliência, vem dessas profundezas, de um espírito fervoroso, alinhado com os propósitos divinos. Então aqui ele faz a introdução do que foi a sua fórmula, do que foi a sua receita ao longo de toda a vida. É a partir de frases como essas que nós entendemos melhor o espírito paulino. O que foi esse coração? Qual foi a sua força motriz que o fez assim tão impressionante? Porque fisicamente e espiritualmente era de uma resiliência esse homem, de uma força inabaláveis. Eram pedradas, chicotadas, a inclemência do deserto, dos caminhos percorridos, naufrágios, uma víbora que o pica e ele não tem nenhum problema, não vem a desencarnar como os habitantes da ilha de Malta ali esperavam, e outros tantos desafios fisicamente falando, sem contar os espirituais, perseguições, calúnias, né, os espíritos das trevas que muitas vezes queriam prejudicar-lhe a tarefa, os fariseus que o perseguiam onde ele estivesse, e outros tantos desafios, mas ele seguia, sempre firme, sempre adiante, prosseguindo para o alvo. Está aqui parte dessa receita. Por isso ele continua agora já no versículo 12, apresentando-nos o seu tripé de sustentação. A trilogia luminosa que nos cabe a todos buscar. Alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração. Então está aqui. Alegrar-se na esperança, perseverar na tribulação, assiduidade na oração. 3 elementos
imprescindíveis para a manutenção de uma vida espiritual robusta, de uma vida espiritual que transborde e irradie para o nosso redor, contagiando as vidas com as quais entramos em contato. Uma vida espiritual que se faça de tal modo resiliente a ponto de resistir às ventanias da vida e se tornar ainda mais firme, mais transbordante ao contato dessas tribulações. É sobre cada um desses elementos que nós vamos agora buscar refletir, recorrendo ao auxílio de uma mensagem muito interessante da lavra do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Mensagem essa de origem ali psicofônica. Ela encontra-se numa obra que foi lançada não há muito tempo, mas que faz parte aí de um conjunto, de uma família de obras pela qual ou pelas quais nós temos um profundo carinho. Muitos dos amigos, das amigas devem conhecer, já nos viram mencionar essas obras em outros momentos, em outras reflexões, instruções psicofônicas e vozes do grande além. São obras da lavra do nosso querido Chico que, diferentemente das demais, não têm origem na psicografia, mas sim na psicofonia. A partir de mensagens que foram recebidas ou que foram trazidas pelos espíritos lá no grupo espírita Meimei de Pedro Leopoldo, um dos quais o Chico fez parte, né, também do Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. Dele também, desse grupo fazia parte, ou fez parte, Arnaldo Rocha, que nesta encarnação última foi marido, esposo da nossa querida Meimei. E ali eles recebiam essas mensagens, haviam ganho de Carlos Torres Pastorino um gravador, e ele, Pastorino, havia solicitado ao Arnaldo Rocha que registrasse as mensagens que chegavam por meio do Chico. Ele assim o fez, depois as transcreveu, e daí resultaram essas duas obras de tremendo valor espiritual, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Mensagens recebidas ali entre os anos de 54 a 56, nós vamos encontrar nessas obras. Mas foram recebidas ali no grupo outras mensagens em anos subsequentes, oriundas do próprio Chico ou mesmo de outros médiuns que faziam parte da reunião. E essas mensagens, então, foram registradas, foram compiladas em uma nova obra chamada Registros Imortais, que foi lançada no ano de 2013 e que traz mais algumas dessas mensagens. E entre elas, nós encontramos uma cujo título é Esperança, Paciência e Oração. O espírito que é o autor da mensagem, né, é Osias. Não há maiores detalhes aqui, mas acreditamos que muito provavelmente se trate do mesmo espírito que traz uma mensagem no Instruções Psicofônicas. Uma mensagem, aliás, muito bela, chamada A Lição da Cruz. É um espírito, Osias, né, já desencarnado no mundo espiritual, que durante a sua última encarnação foi um reverendo da igreja presbiteriana, então reverendo Osias Gonçalves. Lá no Instruções Psicofônicas ele traz essa mensagem, a Lição da Cruz, belíssima, e aqui imaginamos, pelo estilo e pelo próprio nome, que se trate do mesmo espírito, né? Reverendo Osias Gonçalves. E ele vai comentar, então, justamente este versículo, Romanos 12, 12, que trata dessa trilogia luminosa. Ele recorre a outra tradução, então a gente vai identificar uma ligeira diferença no versículo que ele cita para a versão que nós nos utilizamos aqui da Bíblia de Jerusalém. Ele diz assim, né? Inicia a mensagem dizendo: meus amigos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Descerrando as páginas do livro da vida, então ele se refere ao Evangelho como sendo esse livro da vida, pois de fato é o mapa para a vida abundante, é o mapa, é o roteiro para a vida em plenitude, é o livro da vida, portanto. Descerrando as páginas desse livro da vida, encontraremos na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo número 12, a sábia advertência. Alegrai-vos na esperança, então essa primeira parte está muito similar ao que encontramos na Bíblia de Jerusalém. Sede pacientes na dor, então na versão que nós lemos está lá perseverando na tribulação, mas a ideia é a mesma, né? O verbo que é utilizado, ele pode tanto ser traduzido como
se a gente pensar o substantivo que deriva desse verbo, ele tanto pode ser traduzido como perseverança, como paciência, como fortaleza. Então, pensando no verbo, a ideia seria perseverar mesmo na tribulação, né? Termos paciência diante da tribulação, da dor, ficarmos firmes, né? Mantermos ali a fortaleza diante desses desafios. E perseverai na oração. Na tradução que nós lemos, está lá, assíduos na oração. Isto é, manter a constância, a assiduidade na oração. Então, a ideia, como percebemos, é a mesma. E aí ele vai desdobrando para nós cada um desses elementos e apresentando, inclusive, o que nos ocorre na ausência de um deles. Então, quais os males decorrentes da ausência de algum desses elementos dessa trilogia luminosa em nosso ser, em nosso coração. Ele inicia assim: todos no mundo esperam algo, mas sem alegria, na esperança, muitos se transviam. Porque há uma enorme diferença, meus amigos, entre simplesmente esperar e esperar esperançando. Esperar com confiança, esperar com alegria. Porque quantos não são aqueles que esperam, mas resmungando, irritados, revoltados, ali lastimando que as coisas não se dão no tempo em que esperavam, conforme desejariam, até meio revoltados mesmo com a providência divina ou com o Senhor, que não os vê, que não os ampara, que não os ouve. Então esperam, mas é uma esperança assim muito bruxuleante, né? É uma velazinha muito fraca ainda, muito sujeita ao sabor das ventanias. Não consegue manter-se ali acesa. Agora, o que espera com alegria, e para esperar com alegria é preciso esperar operando, esperar realizando, perfumando outras vidas, e então nos tornando aptos a perceber essa beleza da caminhada, essa beleza do caminho, né? O espírito que está em serviço, os seus olhos se iluminam, o seu coração se alivia, se torna mais leve, a vida se torna para ele uma fonte perene, constante de alegrias, as mais singelas, as mais sutis que ele vai descobrindo no servir, no amar, no amparar, no estudar. A vida é sempre uma fonte perene, muito vasta de alegrias para o espírito que respira em Cristo e com Cristo vive. Nunca lhe falta o perfume da boa nova, nunca lhe falta luz para o caminho, nunca lhe falta água da vida para descedentar-lhe nos momentos mais difíceis. Estes são os que esperam, conseguindo manter o foco, conseguindo manter o rumo, porque os que esperam sem alegria na esperança vão de tal modo se envolvendo em sombras de pessimismo, de desalento, de revolta, que daqui a pouco se transviaram, se apartaram do caminho que precisavam percorrer até alcançarem o seu objetivo e já estão trilhando outros caminhos que os levarão, em verdade, não mais ao objetivo almejado. Porque quem define a rota da nossa caminhada é a bússola do coração. E se ela não está alinhada com a esperança, se ela não está alinhada com a confiança e a fé em Deus, daqui a pouco ela se alinha com os nossos propósitos menos dignos ou com as influências perniciosas que nos visitam, as tentações, as distrações de encarnados ou desencarnados que daqui a pouco nos levam a velhos atalhos, a velhos caminhos tortuosos já tantas vezes percorridos. E muitas vezes chegamos, inclusive, à ousadia de condenar a Deus ou de acreditar a Ele no nosso insucesso, quando em verdade devemos somente a nós mesmos, porque deixamos a bússola do nosso coração se transviar. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se perdemos o foco, né, no tesouro da esperança, no tesouro da fé, da confiança, e o transferimos para outras coisas que passam a obcecar a nossa mente e o nosso sentir, como a revolta, como a mágoa, como o desânimo, então
os nossos rumos também estarão distanciados dos retos caminhos de Deus. Então, por isso que ele diz que todo mundo espera algo, mas a alegria na esperança é fundamental para que não nos transviemos. Todos sofrem algo, mas sem paciência na dor, muitos se desesperam. Não são todos os aflitos, dirá-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, que são bem-aventurados. Lá na mensagem sobre o bem e o mal sofrer, aprendemos que bem-aventurados são os aflitos que fazem da sua aflição instrumento de aprendizado, de resignação, de desenvolvimento de humildade, de paciência. Mas os aflitos que deixam-se tomar pela impaciência, que deixam-se levar pelo tumulto interior, na ausência da serenidade construída no estudo, na reflexão do autoconhecimento, com auxílio da oração. Aqueles que se deixam, portanto, tumultuar internamente, não conseguirão enxergar para além das névoas, das brumas que o sofrimento projeta em nosso horizonte mental. Somente o espírito sereno, cujas lanternas dos olhos espirituais estão acesas pela luz do amor que lhe irradia de dentro, consegue enxergar para além das nuvens sombrias que às vezes povoam o nosso horizonte, das brumas e névoas que às vezes nos impedem de ver mais além. Quando acendemos a luz do amor, quando acendemos a chama interior da comunhão com o divino, e a confiança em Deus sempre nos traz serenidade, sempre nos traz equilíbrio, essa chama, então, esse farol que se projeta, vara essas sombras, essas névoas, e nos permite identificar o porto. O porto de salvação, o porto de repouso e de tranquilidade após a jornada pelo mar bravio da existência. Estes são os aflitos bem-aventurados, os que conseguem divisar o porto, os que não se fixam apenas na dimensão das ondas, no ruído da tempestade e dos ventos. Os bem-aventurados aflitos são os que projetam-se para além da efemeridade da vida, contemplando que na eternidade só o bem, só a paz prevalecem, acima das nuvens, a representarem as tempestades e as paixões humanas, há sempre uma paz imperturbável. São os que conseguem se alçar até lá, os aflitos bem-aventurados, os que sofrem sem se desesperar. Todos desejam algo, mas sem persistência na oração, muitos desanimam. Porque entre o desejo e a conquista, meus amigos, há uma longa jornada. E qual é o combustível para esta caminhada, senão as forças que vamos recebendo do mais alto? É preciso nos nutrirmos todos os dias com essas forças. Nem só de pão viverá o homem, nos disse Jesus, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. A comunhão com os espíritos superiores, a comunhão com o divino por meio da prece é o combustível do espírito. Quantos não desejam, não até divisam um horizonte nobre, uma conquista respeitável, mas ao longo do processo se fecham em si mesmo ou se absorvem, se deixam absorver de tal maneira pelas preocupações materiais que fecham essa conexão com o mais alto, não oram como deveria ser, não buscam, digamos assim, iluminar as fontes do pensamento e do coração pelas luzes, pelas bênçãos que nos chegam do mais alto, e daqui a pouco não contam senão com as suas próprias energias apenas, que são sempre muito diminutas em comparação com as fontes inesgotáveis, os celeiros imensuráveis que do mais alto estão abertos para nós. Mas se nos fecharmos, se não buscarmos manter essa conexão, daqui a pouco estamos desanimados, na ausência da nutrição espiritual adequada. E aí, as consequências. Abatimento moral, que é a consequência aqui da falta da persistência ou da assiduidade na oração. Desespero do coração,
que é a falta do sede pacientes na dor ou da perseverança na tribulação, e intemperança na alma, que é a falta, como diz aqui o apóstolo Paulo, da alegria na esperança, que nos dá foco, que nos dá, digamos assim, equilíbrio, que nos dá norte. As três consequências são abatimento moral, desespero do coração e intemperança na alma, isto é, esta oscilação, essa falta de moderação, de equilíbrio da alma. Esses três, diz aqui Osias, flagelos que tentam as criaturas humanas cada dia em sua peregrinação para a eternidade. Então são flagelos, amigos. Flagelos estes, talvez muito mais graves do que os flagelos que encontramos no mundo. Na vida, na matéria, os flagelos ocasionados pela natureza, né? Os, entre aspas, desastres naturais e outros tantos flagelos. Eles trazem desafios para nós, mas vamos os superando com a ciência, com os recursos tecnológicos. Mas existem outros flagelos ainda mais graves. Pandemias ainda mais graves do que a pandemia material aí. Os espíritos mesmos nos dirão, o egoísmo é ainda, ou tem ainda na Terra um caráter pandêmico. E quantos males ele não gerará? A corrupção, a fome, a miséria, as guerras. Então, flagelos da alma, atuando também no nível de cada individualidade. Quantos espíritos não se perdem por conta destes flagelos aqui? Que às vezes não lidarão com os flagelos exteriores, materiais, mas esses flagelos alcançam a todos os espíritos. Todos os espíritos na Terra precisam estar em guarda em relação a eles. E é o que ele continua dizendo, ó. Todos nós, encarnados e desencarnados, fora dos liames do indumento físico, ou jungidos ainda a ele, necessitamos da esperança, da paciência e da prece, a afeição de alimento invisível que nos garanta a limpidez de consciência, a tranquilidade mental e o estímulo ao trabalho. Porque esses três fatores, quando cultivados pelo espírito, não só se fazem a sua nutrição, aquilo que o mantém, mas também se fazem nele limpidez de consciência, que é a paz, né? O maior patrimônio, o maior tesouro do espírito, a verdadeira felicidade, a limpidez de consciência, que lhe dá também limpidez ou clareza de visão e percepção da vida. Tranquilidade mental, então uma consciência tranquila gera tranquilidade mental, serena-se o espírito em seu mundo interior, as emoções ficam mais sob controle, né? Ele se torna ali um lago plácido, capaz então de refletir a imagem do céu, assim como quando temos a oportunidade de contemplar um lago a refletir a luz das estrelas ou o brilho do sol, assim será o espírito com tranquilidade mental, em decorrência da limpidez de consciência, de uma consciência purificada. E, finalmente, então, estímulo ao trabalho, porque o espírito com clareza de consciência e também internamente sereno, ele encontra em si forças sempre novas e estímulos para trabalhar, porque entende o valor do trabalho a gerar a riqueza do espírito. Como quem sabe que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, nosso Pai Celestial. E não vos enganeis, continua ele, quanto à necessidade de conservardes no campo da carne semelhante depósito, se não desejais o assalto de surpresa daquelas forças que nós próprios atraímos com os débitos de nosso passado multimilenário. Forças que nos ensombram o caminho porque tecidas na treva de nossos próprios erros, que nos identificam onde quer que estejamos, porque se enraizam no solo mesmo da nossa própria mente denegrida, por gravames que ainda não podemos inventariar e que nos buscam como buscamos outrora os próprios motivos de nossas culpas. Em síntese, o que ele diz, que tudo o que fizemos um dia na trajetória do espírito, em nossa trajetória ascensional, um dia há de nos buscar de volta. Então, o bem feito em algum lugar, no espaço e no tempo, há de ser nosso advogado em toda parte, nos dirá Emmanuel. Assim também, o mal por nós praticado há de nos buscar para o legítimo ajuste de contas, até que um dia, então, libertos
de todos os vínculos com o mal, no presente e no pretérito, possamos, enfim, nos alçar aos planos do eterno bem, na perfeita integração com o Criador e as suas leis. Mas tudo que um dia saiu de nós há de nos buscar de volta, seja para engrandecer a nossa felicidade e a nossa paz, seja para nos convidar ou para nos convocar ao legítimo ajuste de contas perante a lei divina, perante a nossa própria consciência. Esperança contente, paciência incansável e coração persistente. Olha o que nós precisamos, meus amigos. A trilogia luminosa da vida, o segredo do nosso querido apóstolo Paulo para tamanha resiliência. Esperança contente, paciência incansável e coração persistente. É o que a vida pede de nós, não é? A coragem, já nos diria Guimarães Rosa, um coração persistente, uma paciência incansável, uma esperança contente. Guimarães dizia, né? A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver-nos aprendendo a sermos felizes a mais no meio da alegria, e ainda mais alegres ainda, mesmo no meio da tristeza. É isso, essa trilogia. Remédio, continua ele, ao alcance de todas as consciências. Medicamentos fornecidos gratuitamente pela farmacopeia celestial. Jesus é o grande, divino médico das almas, que, como está lá nas palavras do Espírito de Verdade, ele próprio, mestre no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos trazer o remédio que nos há de curar. E na sua farmacopeia, isto é, no seu receituário, aqui constam esses medicamentos da alma ao alcance de todos, de uso indiscriminado, esperança contente, paciência incansável e coração persistente. Medicamentos, então, fornecidos gratuitamente, recursos que a medicina da eternidade espalha a mãos cheias em benefício de todos nós. A mãos cheias. Porque quem no mundo estará impossibilitado de alcançar esses remédios? Desde que encontre a escola do serviço, desde que encontre os caminhos do amor, desde que encontre a luz da bondade em seus passos, as bênçãos do Evangelho, esse remédio, ele o acessará, ou esse conjunto de medicamentos, ele o acessará por meio dessa farmacopeia celestial. A medicina da eternidade, em nome do Cristo, o divino médico, a nos alcançar e a nos proporcionar a legítima cura. Entretanto, para esperar com alegria, para guardarmos o tesouro da paciência e para orarmos quando a tempestade se faz devastadora, é necessário que o nosso espírito esteja vigilante, a fim de que não venhamos a perder os nossos próprios valores ante as forças sombrias que nós mesmos desencadeamos sobre nós. Então, o mal ou a sombra que mais devemos temer não são os que nos chegam de fora, de outrem, mas, sobretudo, os que nós desencadeamos sobre nós mesmos. E para que alcancemos, então, essa luminosa trilogia, cabe-nos acessar aquela que é a gerência esclarecida e vigilante da nossa mente, a vontade firme. Falávamos sobre as paixões, para que sejamos fervorosos, sem nos desequilibrarmos, nos afastarmos do caminho reto, é preciso a vontade esteja bem desperta, ativa, a então traduzir-se nessas que são as suas filhas, essa luminosa trilogia sustentadora do espírito. Por isso, Emmanuel dirá no Pensamento e Vida que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E ele então conclui, o benfeitor: meus amigos, não há maior mensagem para a noite de hoje, não há palavras mais sábias, aviso mais sublime, carta mais confortadora. Que saibamos então meditar em cada um desses elementos, analisar o quanto já estão presentes ou não em nossa vida, despertar a nossa vontade, que é, nas palavras de Denis, essa faculdade soberana da alma, e então estaremos muito bem amparados, estaremos muito bem sustentados neste tripé, nesta luminosa trilogia que foi a força não somente de Paulo, mas de tantos outros
que seguiram os mesmos carreiros e que poderá, deverá ser agora a força a nos sustentar na caminhada em direção ao Mestre que todos nós buscamos. Que Ele nos ampare, nos inspire a todos e que não nos falte nunca esperança contente, paciência incansável e coração persistente para a caminhada. Um grande abraço para todos, graça e paz da parte do nosso Mestre.